tudo bem com vocês? Chegamos na nossa última aula, aula 5. E na aula anterior eu mostrei alguns exemplos de como iluminar dentro de casa e alguns ambientes também comerciais, corporativos. E agora chegou o horário de colocar a mão na massa. Não vou entrar no quesito de quantidade de lumens, porque isso vai depender da luminária que você for colocar. Então, nós vamos falar agora na distribuição da iluminação como um todo, tá? Então, agora é mão na massa, na prática, e vou fazer com vocês uma planta. A planta da aula passada, nós vamos distribuir iluminação nela e vamos ver como é que tudo isso funciona. Então, temos a seguinte questão: aquela planta de apartamento é um apartamento real de uma cliente, projeto realizado em 2021. Ele é um exemplo bem legal porque nós fizemos reforma do apartamento por completo, tanto na decoração, interiores, quanto na luminotécnica. E eu trouxe essa planta para vocês hoje. Temos as fotos do antes. Foi dessa forma que vocês estão vendo nos slides que nós recebemos esse apartamento. Ela tinha uma sanca antes e já tinha desfeito a sanca por conta do ar-condicionado. Mas dá para ver que tinha iluminação central. Mesa de jantar com uma iluminação central também, não tinha algum lustre, não tinha nada. No passa-prato em cima, aqui entre cozinha e sala, tinham 2 pendentes nessa foto aqui. Dá para ver um pouquinho mais. Ó, tinham 2 pendentes. Uma iluminação um pouco mais feia de cozinha. Tinha uma sanca iluminada aqui. Essa era legal. Porém, essa parede vermelha não estava trazendo nada de muito legal, né? Então, daí entra toda aquela questão da reflexão que nós comentamos em algumas aulas. O que mais que nós podemos analisar nessa... Ó, a iluminação da cozinha e nos outros ambientes, o que nós tínhamos? O escritório dela, apenas uma iluminação central, dá para ver que não tinha muita iluminação mesmo, mas bastante iluminação natural. Um quarto do fundo, não reparem a bagunça, apenas uma iluminação central também, que é aquilo que é determinado em norma. Porém, será que o que é determinado em norma é o suficiente? Dependendo do tipo de luminária. No caso, essa luminária tem uma lâmpada aqui dentro. Tem uma lâmpada aqui dentro, mas com certeza nós temos áreas de muito sombreamento. Aqui joga para o teto para iluminar o ambiente como um todo. Mas sim, acabam tendo muitas áreas sombreadas. Olha aqui, esse aqui era o quarto da suíte master. Um ponto central, olha as áreas sombreadas, olha as áreas sombreadas. Aqui não por conta da iluminação natural. Aqui, ó, iluminação natural e um ponto central apenas do quarto. Banheiro, iluminação central e o temido spot em cima da bancada. Não lembro se deu para ver bem na outra aula, mas vou mostrar de novo. Olha que essa iluminação que faz muita sombra no meu rosto. A diferença de uma iluminação frontal. Conseguem ver a diferença? Se ficar muito em cima, não vai dar, tem que ser assim. Olha, forma muitas sombras. Então, ela tinha essa iluminação aqui, esse temido spot. E nesse outro banheiro só tinha uma iluminação central. Então, temos aqui a planta do nosso apartamento.
No próximo slide eu tenho como nós fizemos a iluminação, mas eu vou dar algumas dicas aqui do que poderíamos fazer, tá? E lembra que eu comentei a questão dos materiais também. A gente tem que pensar a iluminação como um todo, não é só pelo layout, mas a gente vai ter os materiais que a gente vai ter empregado em cada superfície, então vários fatores que determinam, mas vamos só pontuar, tá bom? Então, eu vou pegar uma cor diferente para cada tipo de iluminação. Vou pegar aqui o pincel mais clarinho. Vamos pensar em pendentes, por enquanto. Pendente. Temos mesa de jantar, então vamos iluminar essas tarefas. Vamos trabalhar com um pendente aqui, em cima da mesa de jantar. Ela já tinha 2 pendentezinhos em cima dessa bancada. Vamos manter esses 2 pendentezinhos. Acho bem interessante. Será que seria legal colocar mais algum pendente? Poderíamos trabalhar um pendente aqui, ó, exatamente em cima dessa mesinha de apoio, como espaço de relaxamento, tá? O que nós podemos criar para a sala? Vamos para a cozinha agora. Cozinha, vamos trabalhar com... Poderia ser uma iluminação geral, um painelzinho, pode ser um painelzinho quadrado, 2 painéis quadrados, porque a cozinha dela é grande. Lavanderia, um painelzinho quadrado seria o suficiente, e aqui é um depósito também, um painelzinho quadrado. Fita de LED eu vou fazer no amarelinho. Iluminação de bancada, lembram? Iluminação de bancada. Cozinha, já tá ótimo. Poderia trazer... Vamos imaginar que aqui é um quadro. Poderia estar trazendo um spot também. Aqui, ó. Para dar destaque, por exemplo, para esse quadro. Tá? Então, cozinha ok, lavanderia ok. Banheiro. Vamos de iluminação geral, painelzinho, para ambos os banheiros. Cuidado, se a gente colocar um painel exatamente no meio do banheiro, nós podemos. Daí, como que a gente faz? A gente divide exatamente o meio. E o meio seria aqui, ó. Talvez vai pegar meio em cima do box. Isso não dá uma sensação muito legal, meio em cima do box, meio fora do box. Então, algumas coisas não dá pra gente seguir exatamente metade, tá? Então, eu tirei ali deixei ela mais geral aqui. E nesse caso, eu vou colocar ela mais geral aqui, ó. Pra iluminar de forma geral. Vamos posicionar 2 mini dicróicas aqui, ó. Aqui eu vou posicionar 3, viu? Que esse banheiro é um pouquinho grande. Vou posicionar 3 mini dicróicas e vou posicionar 2 mini dicróicas aqui, ó. Porque eu já sei que nessa parede eu tenho um revestimento muito bonito. E nessa parede também. Então, eu vou dar destaque para esses elementos. E vamos trabalhar com um armário aqui, então uma fita, vamos para amarelinho. Uma fita de LED aqui e uma fita de LED aqui. Nesse caso, eu não vou ter armário, então, mas eu vou trabalhar também com iluminação central aqui. Poderia ser a arandela também, mas não quero. Então, banheiros, ok, já temos iluminado. E lavanderia, cozinha, despensa. Vamos para este quarto aqui, ó. Esse quarto, na verdade, ele é um closet escritório. Não é um quarto, ele não tem a função de quarto. No caso, eu vou contar a história, o que foi, né? A princípio, ela trabalhava aqui mesmo, nesse home office. Porém, ela falou,
Ah, quero deixar essa mesa mais próxima da janela. Então, nós posicionamos um trilho, eu já até mostrei foto para vocês. Porém, como que nós poderíamos iluminar? Poderia ser um plafond quadrado. Deixa eu apagar aqui. Poderia ser um plafond quadrado central. Na borracha não dá. Um plafond quadrado central. Um perfil de LED aqui, bem baixo para iluminar a bancada dela. E eu trabalharia com um perfil de LED no teto, fazendo esse L aqui, ó. Tá muito clarinho. Para conseguir iluminar o que tem dentro do armário dela também, dessa iluminação. Daí, vou apagar esse plafond quadrado. Vamos para o plafond quadrado também, porém eu vou deixar ele um pouco mais central aqui, ó. Ótimo, não precisaríamos de mais iluminação. Para o outro quarto, esse quarto nós fizemos de room, então nós fizemos um futon e a gente precisa de uma iluminação bem aconchegante. O que eu faria? Poderíamos vir com uma fita de LED aqui embaixo dessa marcenaria, que vai trazer uma iluminação bem aconchegante. Uma iluminação aqui por cima, também de forma indireta. E uma iluminação aqui atrás desse baú. Aqui é um baú para guardar travesseiro. Além disso, trabalharia também com um perfil aqui na direção do guarda-roupa, da mesma forma. Um plafond quadrado central de forma indireta. E já temos uma iluminação. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. E nesse outro quarto, 3 tipos de fontes luminosas. Mais do que o suficiente. Quarto master. Lembrando que nessas duas, eu não coloquei, nesses dois quartos, eu não coloquei um forro de gesso. Eu trabalhei com um perfil de iluminação, mas não necessariamente no forro de gesso, tá? A gente tem algumas possibilidades. Tem uma eletrofita que a gente consegue levar energia para um outro ponto. Em alguns pontos dá certo, a gente está trabalhando eletrofita. Nesse caso aqui seria uma eletrofita. Quarto do casal. O que eu pensaria? O que eu faria? Lembrando que temos inúmeras possibilidades, tá? Mas faria... Vou pegar aqui um lilás. Eu faria aquele rasgo quadrado. Como esse quarto ele é bem comprido, eu faria um rasgo quadrado. Ai, não, tá muito torto essas linhas. Vamos fazer mais bonitinho. Para termos uma iluminação bem aconchegante. Então, a gente vai ter fita de LED aqui dentro desse rasgo quadrado. Trabalharia com um pendente de um dos lados e uma arandela
Vou trabalhar com azul escuro aqui. Uma arandela aqui nessa cabeceira. A gente não precisa necessariamente ser igual dos dois lados numa cama de casal, um quarto de casal. Não é porque a gente tem um pendente de um lado, a gente tem que colocar pendente do outro lado. A gente não tem essa regra. Então, eu gosto de misturar. Então, eu vou ter algo pendurado, um pendente. Do outro lado, eu gosto de brincar e fazer algo diferente. Ou um abajur, ou uma arandela. Então, eu gosto de fazer essa brincadeira. Mas poderia ser dois pendentes, poderia ser um pendente central. Boa, vamos colocar um pendente central aqui, ó. Nós vamos ter um pendente central aqui também. Então, já temos 1, 2, 3, 4. E colocaria um perfil de LED aqui para iluminar um pouco para essa área do armário. Pronto. O quarto também já está ok. Vamos para corredor. Corredor, nós temos que ver aqui onde estão as portas. Corredor, para inovar, eu faria 2 perfilzão de iluminação. Que vai dar uma ideia de bem linear. E aqui, de repente, a gente pode descer nessa parede e descer nessa parede. Então, a gente faria 2 perfis compridos e poderíamos descer. Vai ficar bem bonito, vai dar uma imponência bem bonita. Para a sala de TV. Aqui, na verdade... Ixi. Aqui, na verdade, temos uma viga. Então, deixa eu apagar aqui, deixa eu fazer esse perfil de novo. Então, esse perfil, ele não chegaria até a viga, mas quase. Para a sala, o que eu vou pensar aqui para a sala? Já estou pensando em, claro, outras questões da marcenaria também. Mas vou pensar em trabalhar perfil. A minha TV tá aqui, ó. Aqui é uma sala de TV e é uma sala que ela recebe as pessoas também. É uma sala multifuncional. Eu vou pensar em subir um perfil aqui, nesse painel, e um desse lado também. Sobe no painel, vem no teto, e aqui a gente desce. Encontra e desce aqui. Acho que vai ficar bem bonito, hein? Vou modificar. Volta. Volta. Deixaria assim os perfis nas laterais, mas eu faria esse desenho bem menorzinho aqui, ó. Para não avançar muito. Então, quando ela não está assistindo TV, poderíamos deixar essa iluminação. Vamos fazer um gesso aqui. Aqui a gente também tem... Opa, opa, opa. Aqui a gente também tem uma viga. Vamos fazer um gesso. Opa. Vamos fazer um gesso de fora a fora. E trabalharia com um plafond. Um plafond de luz indireta aqui. Para momentos que ela for assistir TV, é um plafond de luz indireta. E eu trabalharia com um abajur, aqui bem bonito. Vou deixar aqui para vocês lembrarem que aqui é abajur, os outros são pendentes. Um abajur de complemento. E vou trabalhar com
Vou trabalhar com uma fita de LED aqui de fora a fora numa prateleira que eu vou colocar. Então, uma fita de LED, plafond, perfil, abajur, pendente. Aqui teremos uma cristaleira, embaixo de cada prateleira eu vou colocar uma fitinha de LED. E lembra que ela já tinha uma sanca aqui? Nós vamos manter essa sanca aqui, ó. E vou vir aqui com aqui eu vou vir com um trilho. Não, o trilho não. Eu vou tirar esse pendente daqui, ó. Eu vou tirar esse pendente. Ixi, tirou tudo. É outro tom de verde. Falta. Bom, qualquer tom de verde, então. Lembra que eu fiz o gesso aqui, né? Então, eu vou trabalhar com uma arandela. Arandela nós não utilizamos em nenhum lugar. Vou estar trabalhando com uma arandela aqui. Ó, vamos fazer o verde de novo, gente. Aqui é o nosso gesso. E trabalharei com uma arandela aqui, bem bonita, que vai ficar entre essas duas mesas. E talvez eu repita essa mesma arandela aqui. Nós vamos criar esse espacinho aqui mais aconchegante com essas arandelas, tá? Preciso de uma iluminação para esse ponto de café aqui. Lembrando que aqui também nós fizemos um gesso. Então, o que eu vou posicionar? Spots. Nós não trabalhamos com spots aqui, hein? Nós trabalhamos com mini dicróicas. Aqui eu vou trabalhar dicróica. Vou trabalhar com dicróica. 2 pontinhos de dicróica aqui, ó, para dar destaque para esse móvel como um todo. E assim, faltou. Varanda. Podemos colocar, vamos trabalhar com arandela na varanda? Vamos trabalhar com arandelas na varanda. Vou trabalhar com uma aqui e uma aqui, imaginando que eu não vou ter nenhum móvel aqui fora, vai ser só mesmo espaço de passagem. Então, 2 arandelas. Aqui nós temos um piano. É legal também a gente dar destaque para esse piano. Vamos posicionar um spot de lâmpada dicróica, que não vamos jogar em cima da pessoa, pelo amor de Deus. Vamos jogar em cima do piano para dar destaque para o piano e a pessoa tocando, direcionado para o piano. Acho que temos uma planta de apartamento. Lembrando que isso, a gente tem infinitas possibilidades, tá? Gostaram? Então, a gente pode criar e descriar. Só lembrando o seguinte. Aqui no quarto do casal, para eu fazer esse rasgo, eu tenho que fazer gesso em tudo. Eu tenho que fazer o gesso em tudo, inclusive nessa parte interna, tá? Então, não necessariamente a gente precisa fazer forro de gesso no apartamento todo. Olha que legal. Aqui nós trabalhamos com na sala, sala de jantar e quarto master.
Então, aqui, ó, gesso. Muito legal, né? Vamos continuar, então? Vocês querem ver o resultado dessa planta? Usa essa planta sempre para você treinar como iluminar, quais são suas possibilidades. Aqui eu fiz uma opção. Do que eu fiz aqui, pouca coisa é do que é hoje. Então, as fotos que vocês vão ver nos próximos slides é o apartamento todo reformado com outros tipos de iluminação. O que eu mantive foi mais a parte de banheiro, mas são outros tipos de iluminação. Então, eu quis realmente fazer bem diferente do que é hoje para vocês verem essas possibilidades. A gente não tem regra. É claro que agora a gente teria que ver. Cozinha, precisamos de quantos looks? Vamos só voltar para a gente visualizar isso daí. Cozinha. Cozinha de 100 a 200 looks. E área de bancada de 200 a 500 looks. Vou lá. Como que eu distribuí nessa minha cozinha? Eu coloquei 2 plafons. Esses plafons, eles têm que ter pelo menos, como eu coloquei 2, eu preciso de 100 a 200, eles têm que ter pelo menos 50 looks até 100 looks cada um, porque eu estou usando 2, tá? E para a área de bancada, de 200 a 500. Se eu não me engano, eu coloquei fita de LED embaixo do armário, né? Então tem que ser uma fita de LED potente. Coloquei, ó, uma fita de LED potente para conseguirmos ter essa quantidade de looks. Então, não vamos esquecer da norma, o que a gente precisa. Aqui a gente está distribuindo. Com essa planta de distribuição, nós vamos até a loja de iluminação e vamos adequar cada luminária de acordo com a quantidade de looks e quantidade de luminárias que colocamos. E as lâmpadas, ok? Entenderam? Esse daqui é o projeto de como nós fizemos. Olha como ficou bem diferente. Vou explicar rapidinho e depois a gente vai para as imagens para vocês visualizarem. Nós criamos um rebaixo de gesso somente nessa área aqui, ó. No que eu fiz agora, nos slides anteriores, eu fiz toda aquela área preenchida de verde de gesso. Nesse caso, eu quis criar algo diferente. Então, eu fiz esse gesso só fazendo esse L, para demarcar realmente esse espaço. Criamos esse rasgo. O rasgo que a gente tinha feito no quarto, eu fiz aqui na sala. Trouxe a fita de LED, exatamente igual eu fiz no projeto anterior. Coloquei spots nessa área aqui de descanso. Na varanda, um plafon, ao invés de serem arandelas. Sala de jantar pendente e a fita. E aqui também temos uma fita na cristaleira. Os pendentes em cima da bancada, isso nós mantivemos. Diferente da cozinha que nós fizemos agora, nós posicionamos duas luminárias retangulares e elas em paralelo, para ter uma iluminância na cozinha como um todo. Porém, poderia ser da outra forma também que eu fiz, tá? Lavanderia, a mesma luminária da cozinha nós trouxemos para a lavanderia e despensa um plafonzinho. Nos banheiros, eu fiz a mesma coisa, mas no projeto que nós iluminamos agora, eu não tinha posicionado os spots nessas paredes do fundo, mas poderia ser uma possibilidade e ficaria muito bonito também. Corredor. Corredor eu fiz um pouquinho diferente. No caso, nós trabalhamos com spots desse lado, porque nós colocamos um papel de parede muito bonito aqui, então, para dar destaque. E na parede do fundo, a gente colocou um espelho, por isso não seria possível descer o perfil. Porém, é uma possibilidade para iluminação. Nesse quarto aqui, que é o closet dela, nós trabalhamos com o trilho e trabalhamos com uma iluminação aqui de bancada. Nas fotos que vocês vão ver, a gente acabou modificando durante o processo de obra. Então, ela deixou a bancada dela aqui mais central, mas mesmo assim, nós mantivemos essa iluminação para caso ela queira trazer essa mesa.
Em algum momento da vida, ela vai precisar deixar dessa mesa ser central no quarto. Vai precisar colocar uma cama, alguma outra coisa. Ela pode trazer essa bancada, porque a gente já deixou preparado essa iluminação embaixo desse móvel aqui, tá? Em cima da bancada dela, no caso. No quarto, nós fizemos um pouquinho diferente, até porque ele não está esse layout, mas tinha assim uma iluminação central, fita de LED. E no quarto master, nós trabalhamos com um rebaixo de gesso em cima da cama, pegando exatamente o alinhamento da cama e da peseira. Trabalhamos com um pendente e um abajur. Nós fizemos um pouquinho diferente do que no slide anterior. Vamos ver na prática como que ficou? Tcharam! Essa é a sala, o projeto do nosso escritório, né? E as fotos foram feitas pelo Amaury Fuji. Vocês lembram como que era a sala? Vou voltar rapidinho, que eu tenho essa foto nesse mesmo ângulo. Olha aqui que desespero que dá. Cadê essas lâmpadas? Cadê esse espaço iluminado? É claro que não é só a iluminação que transforma o ambiente. São vários aspectos. Então, o piso, as cores, a marcenaria. Mas eu digo que assim, ó, pra mim, pessoal, minha opinião, o que dá mais diferença no ambiente é a iluminação e a marcenaria. Isso transforma totalmente. Se você mantiver o piso, mantiver as paredes, a cor das paredes, mantiver os móveis, mas se você colocar uma iluminação adequada e se você fizer uma marcenaria de qualidade, vai ficar maravilhoso e vai mudar muito, 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 muito mesmo, tá? Então, na hora de iluminar, nós temos um papel muito importante. Vamos voltar. Então, o que nós criamos? O L de iluminação com uma sanca, que trouxe esse aconchego para essa área de estar. Então, nós criamos esse L para trazer esse aconchego para essa área aqui de estar. Então, esse L aqui trouxe esse aconchego. Trabalhamos com o rasgo, que eu gosto de trabalhar esse rasgo retangular, para horas de assistir TV. Olha a fita de LED embaixo desse painel aqui. Olha que lindo. Ele traz um aconchego para todo esse espaço. Spots para iluminar esses objetos que ficam acima dessa prateleira. Trouxemos uma iluminação de piso, que ela é ligada na tomada e complementa essa iluminação aqui aconchegante. E ainda fizemos uma arandela nessa marcenaria aqui. Essa aqui é a nossa cristaleira, que vai dar lá para a sala de jantar. Colocamos essa arandela, que trouxe ali um papel de destaque maravilhosa. Olha como ficou muito aconchegante esse apartamento. Outros ângulos, aqui dá para ver bem esse rasgo em L que nós fizemos com os spots, iluminando essa área aqui, né? Esses spots, lembra que eu falei para nunca colocar spot de dicróica em cima da cabeça da pessoa? Essa prateleira tá barrando desses spots chegar em cima da cabeça da pessoa. Então, esses spots estão direcionados até a prateleira, porque ele está bem próximo da parede. Então, os objetos que ficam aqui ficam iluminados, porém ela dá uma iluminação um pouquinho geral. Complementa com essa iluminação desse L. E olha o rasgo quadrado, retangular, né, que eu adoro fazer nos projetos onde é sala. Precisa mais do que isso para iluminar uma sala? Aqui, com certeza, a sala era de 100 a 200 lux. Com certeza, nós temos isso aqui. Daí tem que pegar a fita de LED. Como aqui a gente só tem fita de LED como iluminação geral, quanto de fita de LED nós utilizamos e quanto que essa fita de LED
ilumina. Quantos lux? Olha que lindo. Eu amo esse projeto. Então, todos os pontos que nós já falamos. Olha essa luminária de piso, que linda. Ela traz um complemento aqui para essa área de estar, de convivência, esse espaço de relaxamento. Porque essa poltrona aqui é muito confortável mesmo. Aqui é aquela outra área da sala de jantar. Lembra que ela já tinha essa sanca aqui? Nós mantivemos essa sanca que ela já tinha. Trouxemos um papel de parede bem bonito para dar destaque. O pendente em cima da mesa. E essa arandela que ficou super charmosa na lateral da cristaleira. Pelo espelho, vocês conseguem ver que a cristaleira a gente iluminou embaixo de cada prateleira. E aqui dá para ver um pouquinho do corredor também. Esse papel de parede que nós temos aqui, nós entramos com ele nessa parede. É um papel de parede muito bonito, que ele tem um brilhinho. Então, nós posicionamos os spots para dar destaque nessa parede e não centralizados. Um outro ângulo. Olha que lindo que ficou, muito aconchegante. E essa era uma cliente que ela tinha sempre luz fria no apartamento. E ela adorou, porque não tem como você falar que não fica iluminado e não fica aconchegante num ambiente desse. Então, ó, sanca existente, aqui é o espelho que tá refletindo, né? Pendente, arandela, fita de LED, luminária de piso e spots e mais fita de LED. Eu tenho alguns clientes que brincam, que falam, não, quando entra no apartamento que a Priscila faz, tem que usar óculos de sol. A gente não precisa deixar tudo isso daqui iluminado no dia a dia, mas a gente tem todas essas possibilidades. E meu marido brinca que na nossa casa nós temos 50 metros de fita de LED. Porque a gente utiliza em sanca, no lavabo, em perfis. Então, 50 metros de fita de LED são 10 folhinhas. Vai, ó, rapidinho. Projetos que eu faço, vai rapidinho. Essa foto eu amo, que a gente consegue ver muito bem toda a parte da sala, sala de jantar, e a gente já entra um pouquinho para a cozinha. Dá para ver a temperatura de cor um pouco diferente? Toda a sala nós estamos trabalhando nos 2.700. Para a cozinha a gente já foi para 4.000K, para ter aquela iluminação de mais alerta, mais estímulos, né? O pendente mantivemos nos 2.700. É um pendente muito mais bonito, que combina muito mais com todo o estilo da casa, né, do apartamento. E trouxemos a iluminação de bancada ao fundo ali, ó, atrás daquele armário. Nós não posicionamos aqui por conta do depurador. O próprio depurador já tem a iluminação dele, né? Nessa foto dá para ver bem aqui o corredor, que a gente não deixou os spots centralizados. Trabalhamos sim com spots, mas não centralizados, o mais óbvio. O pendente é a mesma cor de pendente do pendente da mesa de jantar. Tá vendo que eles conversam? Eles não têm o mesmo formato, porém ambos são redondos, claro que com diâmetros menores, e ambos são na mesma tonalidade. Aqui é para mostrar o papel de parede bem bonito, e a gente tá vendo esse facho aqui, ó, com essa iluminação de destaque. A gente consegue ver uma iluminação do todo ali. Cozinha, novamente. Olha lá, as duas iluminações gerais que nós fizemos, lineares, e elas em paralelo, com a iluminação de bancada auxiliando na bancada aqui como um todo. Lavanderia, ela tá com iluminação natural, mas nós trouxemos também a mesma luminária retangular. E esse é o escritório, lembra que eu comentei que no meio da obra a gente resolveu mudar e trouxemos a mesa dela mais próximo da iluminação natural
mantivemos o trilho jogando iluminação para o armário, jogando iluminação para essa área aqui, caso ela queira trocar a mesa de lugar. E aqui nós temos ele iluminado. Então, a ideia inicial era a mesa ficar exatamente aqui embaixo, ó. Exatamente aqui embaixo. E aqui era uma prateleira de apoio para ela colocar um quadrinho, colocar algum quadro de mural de avisos. E essa iluminação jogando a luz exatamente em cima dessa bancada de trabalho. Como ela ainda não mudou, a mesa dela tá aqui. A gente tem spots direcionados para o armário, spot direcionado para a mesa, spot direcionado para cá também, para quando ela trouxer a mesa dela para cá. Ficou maravilhoso, né? Aquele quarto do fundo, que era um home, ela acabou mudando e nós fizemos uma cama de casal. Mas nós mantivemos atrás desse baú, nós continuamos com uma fita de LED para deixar bem aconchegante, uma luminária de apoio, temos uma luminária central, na foto a gente não consegue ver, e uma iluminação com fita de LED aqui. Esse, como é um quarto que não é muito utilizado, é um quarto mais de hóspedes, a gente não deu tanta ênfase. A gente deixou ele bem organizado, uma iluminação central, com complementos de fita de LED para trazer o aconchego que um quarto precisa. Pronto. Agora, o quarto master. Lembra que ele tinha um ponto central apenas e era horrível? Questão de sombreamento? Olha o que nós fizemos. Então, o rebaixo em cima da cama com fita de LED, que traz o aconchego maravilhoso. Uma luminária central de luz indireta também. Um pendente. E desse outro lado nós temos uma luminária em cima da mesa de cabeceira. E olha que sensação gostosa que tivemos nesse quarto. Incrível, né? Alguns detalhes que eu amo, né, esse tipo de luminária. Essa luminária bolinha, ela tem pendente que eu já mostrei aqui, pendente com várias bolinhas, esse pendente com uma bolinha única, arandela, luminária de piso. Então tem a linha completa das luminárias das bolinhas, que eu amo. Mas olha como faz toda a diferença. Uma iluminação bem adequada num espaço. Aqui ela tem a função de iluminar um pouco esse apoio de café, como decorativa também. Para mim, essa luminária é o charme desse espaço. Banheiro. Assim como eu já mostrei alguns outros. Iluminação central, a gente consegue ver pela reflexão aqui do espelho. E os perfis de iluminação já bastam. Iluminação frontal, maravilhoso. Não precisa de mais nada. Se quisesse, poderia colocar os spotzinhos de mini de croica lá dentro do box para um banho mais relaxante e para dar destaque para essa parede que eu falei que tinha um revestimento bem bonito. Poderia ser, porém não colocamos aqui no projeto. No outro banheiro, também iluminação central. E nesse caso a gente não teve iluminação na marcenaria, porém nós mantivemos também o perfil de iluminação aqui na frente do espelho. Tá? E se fôssemos colocar os spotzinhos de mini de croica, colocaríamos aqui, ó. Iria iluminar bem essa parede, que é bem bonito esse revestimento também. Ficou lindo e incrível, não é? Então, vamos iluminar nossa casa, os ambientes. Vale lembrar, as regras que devemos obedecer são as normas. Além das normas, nós temos infinitas possibilidades de iluminar os espaços. Vale a criatividade, o sonho e principalmente a sensação que você quer trazer para cada espaço. Espero que eu tenha contribuído para a sua vida, para iluminar os seus ambientes, te auxiliar nos projetos e gratidão por estarem comigo até o final dessa aula. Acabou!